Amém. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 27. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Iluminados pelo Espírito Santo, vocês que nos acompanham aqui em nossa sala virtual, bem como em nossa sala presencial, partindo deste texto que é o mais antigo que nós encontramos na Bíblia, no Novo Testamento, referido à ceia que Jesus celebrou com os discípulos, nós iniciamos este nosso encontro sobre a Santa Missa, a celebração da Eucaristia. Vocês, em outra formação, tiveram a oportunidade de falar dos sacramentos da iniciação cristã. E ao falar destes sacramentos, que são o batismo, a Eucaristia e a Crisma, vocês se detiveram sobre o tema da Eucaristia. Hoje nós vamos dar uma atenção particular à dimensão celebrativa da Eucaristia. Vocês já devem ter visto uma dimensão bíblica, uma dimensão doutrinal, por mais que tenha sido dentro do contexto maior dos demais sacramentos, mas já tiveram uma atenção a estes aspectos que eu, neste primeiro momento, quero recordar para que a gente entenda a dimensão celebrativa, que é o foco do nosso tema de hoje. Então, falando da Eucaristia, falando da missa, né, e aqui utilizemos esta expressão que é a mais comum, missa, né, mas como eu digo, a mais comum e popular, dentre vários termos que nós utilizamos, inclusive citados no catecismo. Né? Eucaristia é o termo também, digamos que mais teológico e doutrinal. Né? Eucaristia, que é que vem do grego eucharisto, né? Ação de graças, render graças, já que a celebração que Jesus fez com os discípulos na última ceia, nos mandou repetir, era uma celebração era uma celebração de ação de graças. Mas existem outros termos, ceia do Senhor, Santa Ceia, fração do pão. Inclusive, este termo fração do pão, ele é predominante no livro dos Atos Apóstolos, quando lá no capítulo 2 se diz: a comunidade dos discípulos era fiel aos ensinamentos dos apóstolos e à fração do pão. A fração do pão foi um termo utilizado pela comunidade primitiva para se referir à ceia que Jesus mandou os discípulos celebrarem em memória dele.
Mas com o passar dos séculos, o termo missa ou Santa Missa foi se tornando o mais popular. E ele vem justamente da última saudação, que é a saudação de despedida da celebração em latim, quando o presidente diz: ite missa est, né? Ide, a missão começou. Né? Então, este termo missa foi caindo no gosto do povo, na sensibilidade, né, auditiva, e foi se tornando o termo mais popular para designar a Eucaristia. Né? Então, Santa Missa. Nós iniciamos falando da missa, retomando, como eu falei, o que vocês já viram numa outra formação, retomando a dimensão bíblica e magisterial. Quando nós falamos de magistério, nós estamos falando do ensino oficial da igreja, né? O catecismo, os documentos dos concílios, o ensinamento dos santos padres. Né? Então vamos partir para falar da celebração da missa, da Bíblia e do próprio ensinamento da igreja. Quando nós... Tem uma luzinha aqui, é a do meio, né? Quando nós falamos de Eucaristia ou missa, nós devemos ter em mente que nós realizamos, celebramos, executamos uma ordem que foi dada por Cristo. Eu cito 1 Coríntios capítulo 11, versículos 24 e 25, texto que nós acabamos de ler, porque este é o texto mais antigo do Novo Testamento referido à missa, à Eucaristia. Porque a carta de Paulo aos Coríntios, ela é mais antiga do que o Evangelho de São Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito. Né? Se nós pegarmos a ordem cronológica dos evangelhos, ela é diferente da redação, ela é diferente da ordem que nós encontramos no Novo Testamento. Né? No Novo Testamento nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Do ponto de vista cronológico, o primeiro a ser escrito foi Marcos. Depois vieram Mateus e Lucas e, por último, João. O Evangelho de Marcos ele é datado ali pelos anos 70, né? A partir dos anos 60. Já a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ela é anterior ao Evangelho de Marcos. Ela parece que é datada ali pelos anos 56, 57. Portanto, ela é mais antiga do que o Evangelho de Marcos, que é o Evangelho mais antigo. Porém, mais novo do que 1 Coríntios. Sendo assim, 1 Coríntios é a obra do Novo Testamento mais antiga ao se referir ao sacramento da Eucaristia. E é justamente nela que São Paulo diz que recebeu uma tradição, que é a tradição da Eucaristia, de celebrar a fração do pão, e que nesta sua memória, nessa sua recordação do que ele recebeu, há uma ordem dada por Jesus na última ceia, que os discípulos realizassem o que ele estava realizando naquela ceia em memória dele. Portanto, o que nós celebramos na missa é o cumprimento de um mandato. Foi dado por Jesus. A Eucaristia, ela não é uma criação da comunidade cristã. Foi Jesus quem mandou: fazei isto em memória de mim. E fazei em memória dele, justamente para tornar presente a sua pessoa, o seu ideal, o seu ensinamento, a sua vida. Diz a introdução geral do Missal Romano, né? Esta citação, IGMR. Vocês sabem que o padre usa sobre o altar um grande livro, que não é uma Bíblia. Né? Quem não conhece muito a igreja diz a Bíblia do padre sobre o altar. Não é a Bíblia, é o Missal Romano. Então, o Missal Romano ele tem uma introdução geral, que, na verdade, é o manual de instrução. Inclusive, nós, quando estamos nos últimos anos antes da ordenação, últimos anos do seminário, nós somos chamados a estudar o Missal Romano para aprender a celebrar a missa. Então, todas as rubricas e toda a normativa da celebração da missa, nós encontramos na instrução geral do Missal Romano e dentro do próprio corpo do missal, no que chamamos de ordinário. Né? Então, diz quando é que o padre
abre os braços quando cruza, quando fecha as mãos, quando inclina a cabeça, quando fala, o que não fala, quem fala o padre, quando fala os fiéis, quando fala o padre, quando falam os fiéis, etc. Tudo lá. Então, é o manual de instrução, né? Então, a instrução geral, ela vem junto do corpo do missal na introduçãozinha, né? Na abertura. Então, a formação de hoje, na formação de hoje, nós vamos utilizar muitas citações da instrução geral, né? Justamente para que nós possamos ter acesso ao conteúdo oficial da igreja sobre o ritual da missa. Então, a instrução geral do missal romano, número 27, diz o seguinte: na missa ou ceia do Senhor, o povo de Deus é convocado e reunido sob a presidência do sacerdote, que representa a pessoa de Cristo, para celebrar a memória do Senhor ou sacrifício eucarístico. É na celebração da missa que se perpetua o sacrifício da cruz. Cristo está realmente presente tanto na Assembleia, reunida em seu nome, como na pessoa do ministro, na sua palavra e também de modo substancial e permanente sob as espécies eucarísticas. Então, a missa é uma grande convocação e reunião do povo de Deus. Aqui, neste termo povo de Deus, nós entendemos, neste parágrafo, a Assembleia dos Fiéis, que é presidida pelo sacerdote, pelo presbítero que age em nome de Cristo. A expressão em latim é in persona Christi, né? Na pessoa de Cristo. Esta comunidade reunida, ela se reúne para celebrar a memória do Senhor. A memória. Memória não significa lembrança. Memória é um termo técnico, bíblico, teológico. Na tradição judaica, memória tem o sentido de presentificação, de atualização. Né? Então, quando Jesus diz, fazer isto em minha memória, ele está dizendo, fazer isto presentificando-me, presentificando ou atualizando. A gente pode, inclusive, traduzir por atualização. Então, celebrar a memória do Senhor é atualizar, trazer para o aqui e agora da comunidade celebrativa aquilo que nós estamos celebrando. Este é o sentido da liturgia. A nossa liturgia, ela não é um teatro, ela não é uma arqueologia de um passado que nos é distante, pelo contrário. Pela presença do Espírito Santo, a liturgia e a ação do Espírito Santo, a liturgia atualiza para o hoje dos fiéis que celebram a graça de Cristo que foi realizada do ponto de vista cronológico há 2000 anos atrás. Então, quando nós celebramos qualquer sacramento na igreja, quando nós vivemos o ano litúrgico, nós não estamos lembrando o passado, nós estamos trazendo o passado para hoje. São João Paulo II disse certa vez em uma das cartas dele da Quinta-feira Santa aos sacerdotes que entre o cenáculo de Jerusalém e as grandes catedrais, ou qualquer capelinha, ou qualquer comunidade reunida ao ar livre, não há nenhuma diferença. É a mesma. É o mesmo cenáculo, é a mesma Eucaristia, é a mesma ceia. Não é que em 2000 anos nós já celebramos 2 trilhões de ceias do Senhor, não. É a mesma e única ceia do cenáculo, que é transportada para o presente. Por quê? Ela é, o que a comunidade celebra é a memória do Senhor. Porque a palavra dele é permanente, viva e eficaz, e o Espírito Santo age. Então, a celebração da missa, ela perpetua o sacrifício da cruz. Ela traz para hoje o sacrifício da cruz de Cristo, que está presente na igreja, na comunidade, na palavra, no ministro, mas, acima de tudo, no pão e no vinho, né? Nas espécies sagradas. Este é um termo técnico da liturgia para falar das hóstias consagradas e do vinho consagrado. Né? Então, ele está de maneira substancial e permanente sob as espécies sagradas. Diz ainda o Missal Romano, a instrução geral do Missal Romano no número 72, que na última ceia, Cristo instituiu o sacrifício e a ceia pascal, que tornam continuamente presente, olha aí, a atualização, na igreja, o sacrifício da cruz.
Quando o sacerdote, em nome de Cristo, né, representante do Cristo Senhor, realiza aquilo mesmo que o Senhor fez e entregou aos discípulos para que o fizessem em sua memória. Um documento do Concílio Vaticano II, a Constituição Sacrosanctum Concilium, no número 47, diz o seguinte: na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. Por ele, perpetua pelos séculos, olha a memória, até que volte, né, porque o Senhor virá na glória, o sacrifício da cruz. Confiando destarte à igreja, sua dileta esposa, o memorial de sua morte e ressurreição. Sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal em que Cristo é recebido como alimento, o Espírito é acumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Então a igreja afirma de maneira muito clara, por celebrar a memória do Senhor, que por vontade dele, o sacrifício da cruz e a sua ressurreição são perpetuados na celebração litúrgica da missa. E aqui os fiéis são alimentados, o Espírito é agraciado, e nós que caminhamos esperando a volta dele, temos já o gostinho do céu, né? O penhor da glória futura. A Eucaristia, a missa, ela é fonte e ápice da vida cristã, disse o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium, a Constituição sobre a Igreja, número 11. Portanto, os sacramentos, os ministérios, a pastoral, a missão da igreja, tudo se ligam à Eucaristia e para ela se ordenam. Então, João Paulo II, já no finalzinho da sua vida, ele escreveu a encíclica Ecclesia de Eucaristia, né? A igreja vive da Eucaristia. Aí alguns mais avançadinhos disseram, o Papa está reduzindo a igreja a um ritual, como se a vida da igreja fosse celebrar a missa. Mas, na verdade, o Papa ele não se referia à simples celebração litúrgica. O Papa se referia a quem se celebra, que é Cristo. Então, a igreja vive da Eucaristia porque a igreja vive de Cristo. A Eucaristia não é Cristo. Então, a igreja vive do seu Senhor. Por isso que ele dizia também, ali na virada do novo milênio, né, do 99 a 2000, que era preciso partir de Cristo. Porque o centro da igreja, da comunidade, é Cristo. E onde é que ele se faz presente de maneira iminente? Na Eucaristia, na missa. Por isso ela é a fonte e o ápice. Brota a missão da igreja e para ela a gente volta. Então, a dinâmica do domingo, por exemplo. Nós celebramos a Eucaristia dominical, nós nos fortalecemos com a palavra e com a Eucaristia, com a comunhão, passamos a nossa semana e voltamos trazendo os frutos da semana. E depois retomamos, né, o ciclo da caminhada. Por isso que ela é fonte e ápice, né? Ela é ponto de partida e ela é ponto de chegada. A Presbyterorum Ordinis, que é um decreto do Concílio Vaticano II sobre os sacerdotes, diz o seguinte: a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Por isso, João Paulo II disse, a Igreja vive da Eucaristia. Por quê? A Igreja vive de Cristo. Eucaristia é Cristo, e Cristo é Eucaristia, é o centro. Então, às vezes eu estranho quando uma pessoa chega, porque eu não vim à missa dominical. Alguns vêm com peso de consciência, porque, eu não cumpri o preceito, né? Mas o preceito da igreja está a serviço dele. Não é simplesmente uma norma cronológica, né? Eu digo, olha, Deus não instituiu nenhum anjo para ficar na porta do céu, vendo o dia de domingo quem entra e quem não entra por essa igreja. Não é assim. O preceito não é uma chamada para Deus colocar V ou F, não, né? V ou F não, é P ou F, né? Presente ou faltante. Não. O preceito, ele é uma norma que dá o direito e o dever da gente ir para a Eucaristia para celebrar isso daqui. Ele é mais pedagógico. Né? Ele é pedagógico. Por quê?
lá nós vamos encontrar o bem maior da igreja e da nossa própria vida, que é Cristo, né? Então não é simplesmente uma norma que eu infringi, não. É um indicativo da importância da celebração. A Sacramentum Caritatis, que é de Bento XVI, ela diz o seguinte, que a Eucaristia é sacramento da caridade. A Santíssima Eucaristia é a doação que Jesus Cristo faz de si mesmo, revelando-nos o amor infinito de Deus por cada homem. Nesse sacramento admirável, manifesta-se o amor maior, o amor que leva a dar a vida pelos amigos. De fato, Jesus amou-nos até o fim. O Papa Emérito lembra que o grande entendimento da Eucaristia está na chave do amor, né? João, capítulo 3, versículo 1, João, capítulo 13, ele não narra a instituição da Eucaristia. Dos 4 evangelhos, é o único que não narra que Jesus pegou o pão, disse tomai e comei, tomai e bebei. João narra o quê? O lava-pés. E quando, dizendo da ceia, né? E quando ele abre a narrativa do lava-pés, ele diz, sabendo que chegou a hora de voltar para o Pai, tendo amado os seus, Jesus amou-os até o fim. Aí ele narra o lava-pés, que aconteceu durante a última ceia. Então, a última ceia, a Eucaristia, o lava-pés, o que Jesus realizou naquela noite, só pode ser entendido na chave do amor. Jesus amou até o fim. A Eucaristia, diz Padre Deon, é o testamento do amor de Deus por nós. Quando nós quisermos nos lembrar como Deus nos ama, é só participar da Eucaristia, que nós saberemos e vamos degustar que Ele nos amou até o fim. E este amor nos é comunicado diariamente na Eucaristia. Falando da Sagrada Escritura, aqui eu recordo a vocês os 4 textos do Novo Testamento, nos quais está narrada a instituição da Eucaristia. Como nós lemos em 1 Coríntios 11, 23 a 25, São Paulo diz, o que eu vos transmiti, eu recebi. Então, alguém passou para Paulo. E Paulo passou para os coríntios. E os coríntios foram passando durante as décadas e depois séculos, para as comunidades seguintes. Então, existe uma tradição, existe uma catequese. A compreensão de catequese está justamente nessa linha de transmissão de uma tradição. Então, São Paulo diz que ele herdou uma tradição que era celebrativa, que é a tradição da memória do que Jesus fez na última ceia. Então, repito, este é o texto mais antigo do Novo Testamento que fala da instituição da Eucaristia. Depois segue o de Marcos, que é o evangelho mais antigo, depois Mateus, que foi escrito depois de Marcos, e Lucas, que foi escrito ali depois, um pouquinho depois, ou quase paralelo a Mateus. Então, estes são os 4 textos da instituição, da narrativa da ceia. Existem outros textos no Novo Testamento que se referem ao pão, à fração do pão, etc. Mas como textos narrativos da instituição da Eucaristia, são estes 4. 1 Coríntios 11, 23 a 25, Marcos 14, 12 a 25, Mateus 26, 17 a 29 e Lucas 22, de 7 a 20. Há também textos no Novo Testamento que falam da igreja que acolheu a ordem do Senhor e que cumpria o mandato dele. 1 Coríntios 11, 26, o texto de Paulo mesmo, né? Ele diz, quando Paulo cita aos coríntios, ele diz que ele recebeu, os coríntios também faziam. Então, a comunidade de Corinto, ela celebrava a ceia. Isso o quê? 20, 30, 40, quase 40 anos depois da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus. Então, já era uma prática bem instituída. Atos 2, 42 e 46, também cita que a comunidade de Jerusalém
era uma comunidade que celebrava o que o autor de Atos vai chamar de fração do pão. Atos 2, 42. Quando o texto dirá que eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. E lá no 46 ele dirá: dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas. Então, fração do pão, partir o pão, são dois termos bem primitivos que se referiam à ceia. A ceia que era celebrada nas casas, não no templo nem na sinagoga, porque não podia. Nós éramos dissidentes do judaísmo. E a igreja ela começou justamente na casa, na domus, na família. Então, Atos dos Apóstolos diz que na comunidade de Jerusalém havia a celebração da fração do pão. Atos 20, versículo 7, diz que a comunidade estava reunida para celebrar a fração do pão. Atos 20, e Paulo estava lá, e um deles dormiu e caiu da janela. Porque Paulo falou demais. Eu acho que foi esse. Foi. Quando o padre fala demais na homilia, a gente aprendeu com Paulo. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, não é o sábado dos adventistas, né? Não sei porque eles guardam o sábado. Os Atos dizem, no primeiro dia da semana. O sétimo dia era o sábado, o Shabat. Primeiro dia da semana, nós depois passamos a chamar de domingo, né? Que é dia do Senhor. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a fração do pão. Então, a comunidade se reunia no domingo, no dia que depois a gente chamou de domingo, né, o primeiro dia da semana, para a fração do pão numa casa. Aí o evangelho diz que Paulo falou demais, né? Aí um adolescente lá no 9, chamado Eutico, que estava sentado no peitoril da janela, adormeceu profundamente enquanto Paulo alongava a sua exposição. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando foram levantá-lo, estava morto, né? Terceiro andar, mais alto que a parede aqui do seminário. Aí Paulo desceu, curou, levantou o menino e diga, não durma mais não, viu? Se cair da próxima vez, eu não ressuscito, não. Só foi essa. Viu? Então, cuidado. Quando for dormir na missa, lembre dessa história. Do rapaz que caiu do terceiro andar. Terceiro andar mais alto que aqui, viu? Então, estrupicou-se todinho. Aí Paulo deu uma sacudida nele. Durma, Atos 20, versículo 9. Então, diz que estavam reunidos na casa, primeiro dia da semana, na fração do pão. 1 Coríntios 10 também afirma que a comunidade celebra, voltando para 1 Coríntios, o pão quando Paulo faz aquele discurso belíssimo sobre o pão, né? Fala a vós como a pessoas sensatas, julgai vós mesmos o que eu digo. O cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão, né? Então, Paulo fala de um cálice, Paulo fala de um pão que é partido, um cálice que é partilhado, e que tem todo um sentido de comunhão na vida da igreja. Então, 4 textos do Novo Testamento que nos mostram que a igreja das primeiras décadas tomou posse da ordem que Jesus deu. Partia o pão pelas casas, fracionava este pão. Tanto é que o rito que nós temos hoje, na hora do chamado Cordeiro de Deus, né, quando o padre parte o pão, é um rito que a liturgia preservou justamente para dar sentido à fração do pão. A gente não parte na hora da consagração, a gente parte ali na hora de começar a comunhão, para lembrar que o que nós estamos celebrando é justamente a fração do pão que o Senhor nos mandou. Então, este é o aspecto bíblico da celebração. Então, resgatei aqui a fundamentação bíblica, dando inclusive fazendo inclusive uma ligação com a dimensão celebrativa, né?
a celebração de um ritual. Jesus mandou celebrar o que ele fez. Não disse, olha, invente qualquer coisa. Mas é o que ele fez. Jesus deu o material, pão e vinho. Jesus deu a fórmula, que nós repetimos. Né? Então, o padre não pode dizer dizer outras palavras, porque aí se torna inválido. A gente tem que dizer ipsilítere, o que está lá, que são as palavras do Senhor. É pão e vinho para ser comungado, né, para ser recebido em comunhão. É uma refeição, é um banquete, é um banquete sacrificial, é de comunhão. Há um sentido teológico, que é celebrar a memória do Senhor. Então, vejam, estes fundamentos bíblicos, eles são a base da dimensão celebrativa da Eucaristia. Até aqui alguma pergunta? Alguma dúvida? Eita, vem aqui para o próximo, Isabel, para o 2. Deixa eu ver se é só fazer assim. Certo, eu fiquei tão durinho aqui com ele, olhando para mim. Dá para ver? Eu acho que tá ok, né? Tá. Aqui. Então, veja. Vamos seguir. Dá para ir ou estou tirando o juízo de vocês? Dá, né? Pronto. Então, vamos lá. Vimos a dimensão bíblica, né? Até mesmo já doutrinal, com aquelas citações que eu passei para vocês. Aqui a gente vai, para dar mais base para a dimensão celebrativa, né, da Santa Missa, a gente vai partir para a dimensão doutrinal, teológica, desta nossa celebração. A Eucaristia, a missa, ela é ação de graças, ela é memorial, ela é presença. Então, a missa é uma celebração eucarística de ação de graças. É este o seu sentido. Tanto é que não tem sentido colocar o título redundante, missa de ação de graça. Porque a missa é ação de graça. Né? Então, ação de graças de ação de graças, né? Então, é agradecer agradecendo. Porque Eucaristia, ela é o substantivo fundado no verbo eucharistou, grego, né? Jesus tomou o pão, eucharistou, né? Deu graças. Então, Eucaristia significa ação de graças. Então, nós tomamos este nome, este substantivo do verbo que está ligado ao gesto de Jesus. Né? Então, a Eucaristia é ação de graças. Ela é memorial, como nós já falamos no primeiro momento. Ela é celebração da memória do Senhor, da memória. Ela é a atualização. Porque o povo de Israel, eles celebravam, nós herdamos isso dos judeus. Os judeus celebravam o memorial da Páscoa. Na ceia da Páscoa, que Jesus celebrou, os judeus se reuniam para celebrar numa refeição o memorial da libertação do Egito. Então Jesus instituiu um outro memorial, que era da sua Páscoa, da Páscoa da morte e ressurreição, que era a passagem, não da tirania de Faraó, mas da tirania da morte e do pecado. É uma Páscoa. E por conta disso é presença de Jesus, como nós vimos na Assembleia, no ministro, na palavra e, acima de tudo, nas espécies eucarísticas. Ao celebrarmos a Eucaristia, temos consciência de estarmos ligados ao mandato do Senhor. Ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem. Por isso, todas as igrejas que se dizem cristãs, eu acho que talvez não, até mesmo essas seitas chamadas mais pós-pentecostais, praticamente todas têm, inclusive, a chamada ceia. Né? Talvez nem tanto aquela como é? D.R.R. Soares, mas eu acho que todas têm, né? A ceia, ou pelo menos um momento que chamam de ceia, né? Essas mais atuais, né? Como Internacional da Graça, Mundial do Poder de Deus, Universal do Reino de Deus, que são chamadas de pós-pentecostais, né? Até mesmo estas, que têm um outro foco, digamos, teológico e litúrgico, tem ali, eu já vi algo
da ceia ou a bênção de um pão, tem alguma coisa. As mais antigas também, né, a chamada ceia, mas o entendimento e a vivência é completamente diferente da nossa. Nós cumprimos a ordem do Senhor. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1357, diz: cumprimos esta ordem do Senhor, celebrando o memorial de seu sacrifício. Ao fazermos isto, oferecemos ao Pai o que Ele nos deu. Na verdade, nós estamos oferecendo ao Pai o que Ele já nos deu. Os dons de sua criação, que são o pão e o vinho, que pelo poder do Espírito Santo e pelas palavras de Cristo, se tornaram corpo e sangue de Cristo, o qual assim se torna real e misteriosamente presente. Vejam, na missa, age o Espírito Santo e age o próprio Cristo pela fidelidade da sua palavra. Porque alguém poderia perguntar, então tudo isso é fundamentado em quê? Na ação do Espírito, que Jesus disse que viria, que ele daria como Espírito da verdade, e porque a palavra dele é viva e eficaz, né? Quando lá no capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus na sinagoga de Cafarnaum disse que sua carne é comida e seu sangue é bebida, e alguns disseram que a palavra era dura demais, ele disse, minhas palavras são espírito e vida. Ele não voltou atrás. E a carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, é pelo poder da palavra dele e pela ação do Espírito Santo que ele prometeu. Então, se alguém duvida da presença de Jesus na Eucaristia, se alguém não acredita, se alguém não aceita, é porque, primeiro, não acredita na palavra dele e não acredita na ação do Espírito Santo que ele deu. Não é que não acredita na igreja, ou no Papa, ou no Bispo, ou no Padre. É porque não acredita nele. Porque a Eucaristia, ela é celebrada pelo simples fato de nós obedecermos o que ele disse. E cumprirmos tal e qual o que ele fez, o que ele disse. E sabendo que ele ao voltar para o Pai, disse, eu mando o Paráclito, o Espírito da Verdade. Então, são estes dois personagens que estão intensamente ativos na celebração da missa. Então, o que é a missa? O que é a Eucaristia? Ela é ação de graças. Ela é ação de graças, por isso ela é Eucaristia, ação de graças ao Pai. Por isso que o final da oração eucarística é por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós nos unimos à ação de graças de Cristo. Na missa, a missa é memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo a igreja, porque Cristo e a igreja se unem no altar da missa, no altar da Eucaristia. E a Eucaristia, a missa, é presença de Cristo pelo poder de sua palavra e do seu Espírito. Então, a Trindade está completamente envolvida na celebração eucarística, na Santa Missa. Ação de graças e louvor ao Pai, memorial sacrificial de Cristo e unido a Cristo a Igreja, por isso que a missa é o sacrifício da Igreja, é a Igreja que oferta a Cristo, oferta ao Pai o próprio Cristo que se dá. E pela ação do Espírito Santo, ela é presença de Cristo. Na missa, Cristo se faz presente na Assembleia, na palavra, no ministro e nas espécies sagradas. É ação de graças ao Pai. Na Eucaristia, nós rendemos um sacrifício de louvor em ação de graças pela obra da criação. Por isso nós pegamos pão e vinho, né? Na oração que nós fazemos, ao apresentar o pão e o vinho, nós dizemos, bendito seja esse Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano. Nós bendizemos ao Pai pela obra da criação. Na Eucaristia, na missa, nós rendemos graças ao Pai por meio da morte e ressurreição de Cristo, que são atualizadas sobre o nosso altar. A Eucaristia é ação de graças. A igreja, nesta ação de graças, canta a glória de Deus em toda a criação em Cristo, que une os fiéis à sua pessoa, ao seu louvor e à sua intercessão, oferecendo o sacrifício por ele, com ele e nele. Então, a missa, a Eucaristia, ela é de Cristo e nós nos unimos a Cristo. Não somos nós quem preparamos, não é o nosso louvor,
É o louvor, é a ação de graças do Filho, que é Cristo, que nos chama a estarmos unidos com Ele e elevarmos ao Pai a nossa ação de graças. Por isso, a doxologia final, na conclusão da oração eucarística, é por Cristo, com Cristo, em Cristo. Então, é por Ele, com Ele e nele. A Eucaristia é sacrifício, como nós já falamos, aqui o Catecismo da Igreja Católica afirma. Ela é memorial da Páscoa, ela é atualização, ela é oferta sacramental, né? Que a Igreja assume na sua liturgia, né? Ela proclama as maravilhas que Deus realizou e que se tornam presentes e atuais na liturgia. Por isso que nós celebramos todos os anos o ano litúrgico e não enjoamos. Por quê? É uma atualização no presente da liturgia dos fiéis. E como o tempo é diferente, o tempo vai sendo enriquecido pelo hoje de Deus. Né? Bento XVI gostava muito de falar do hoje de Deus e do hoje da humanidade. A igreja celebra a Eucaristia, né? Ela traz a Páscoa de Cristo e a torna presente. Cristo se ofereceu uma vez por todas e esse sacrifício é tornado atual. Né? Não é que ele morre de novo. Né? Ele já morreu e já ressuscitou. Nós trazemos para hoje, para aqui agora na missa, esta morte e ressurreição do Senhor. Ela é sacrifício de Cristo, é memorial, né? Memorial é tornar presente, é o sacrifício de Cristo, e o sacrifício de Cristo no Calvário, e o sacrifício de Cristo na missa de hoje, né? Hoje mais tarde vamos ter uma missa, já tivemos ontem, vamos ter amanhã, são os mesmos, é o mesmo, não é que são muitos, é um único sacrifício de Cristo tornado presente, porque é um memorial, né? Tornado presente porque é um memorial. É presença de Cristo pela ação do Espírito Santo. Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou. Aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós. Está presente de múltiplas maneiras na vida da igreja. Na palavra, na oração da igreja, onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome. Nos pobres, nos doentes, nos presos, em seus sacramentos, dos quais ele é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro. Mas, sobretudo, está presente sob as espécies eucarísticas. Ele está presente em tudo isso. Inclusive, aqui a igreja lembra Mateus 25, né? Doentes, presos, famintos, pobres, mas, sobretudo, nas espécies eucarísticas durante a celebração da Santa Missa, pela ação do Espírito Santo. O modo de presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos. Por isso que nós dizemos que é Santíssimo Sacramento, né? É o mais santo dos 7 sacramentos. Faz com que ele seja como que coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e, por conseguinte, Cristo todo. Por isso que nós comungamos a espécie do pão, que Cristo está inteiro no pão, está inteiro no vinho. Então, tem gente que não pode comungar o pão, ou como já aconteceu aqui em alguma vez, faltou a hóstia consagrada, a gente deu o sangue de Cristo. Né? Então, Cristo está inteiro, numa gota do vinho consagrado, num pedaço da hóstia consagrada. Ele inteiro, né? Ele inteiro, corpo e sangue, alma e divindade, pela ação do Espírito Santo. O Concílio de Trento, que aconteceu no século XVI, depois da Reforma Protestante, resume a fé católica ao declarar o seguinte: por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na igreja esta convicção, que o Santo Concílio declara, né? O concílio, isso contra a bagunça que Lutero fez, declara novamente: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta mudança, a Igreja Católica denominou-a, com acerto e exatidão, transubstanciação. A substância, o ser pão, o ser vinho, depois da narrativa da ceia, passa a ser corpo, a ser sangue,
a ser Cristo, né? O que nós chamamos, é uma linguagem filosófica de Aristóteles, né, de acidentes, né, o gosto, o peso, a aparência, o cheiro, que são coisas relativas, tudo isso permanece. Mas a substância, né, de pão passa a ser substância deixa de existir, e existe agora a substância do corpo, e da mesma forma do vinho, que passa a ser sangue. Então, isto acontece no coração da celebração, que é o momento da oração eucarística. Tendo feito esta memória, nós passamos aquilo que depois eu vou repassar para vocês, viu? Isso aqui vocês vão poder ter. Né? Ótimo. Porque assim, muita coisa também eu falo mais, né? Então, nós passamos ao terceiro momento, que é a dimensão litúrgica. Vimos, resgatamos a dimensão bíblica, a dimensão doutrinal, a dimensão teológica. E já neste resgate, eu fazia um link com a dimensão litúrgica, celebrativa. Então, veja, vamos à dimensão da liturgia, da celebração em si. Aqui eu trago para vocês o que o missal romano, a instrução geral do missal romano, fala da missa. O que nós aprendemos, e vocês também aprendemos no seminário, e vocês agora aprendendo nesta formação como catequistas. O missal romano diz que há uma importância e dignidade da celebração. Né? É a celebração mais importante da liturgia, do culto da igreja. Ao falar dela, o missal romano diz: a celebração da missa, como ação de Cristo e do povo de Deus, hierarquicamente ordenado, porque ali tem o presidente, que é o ministro ordenado, o sacerdote, o presbítero e a grande assembleia do povo. Então, é organizada numa hierarquia, que não é uma hierarquia de melhores nem piores, mas é uma organização da comunidade. É o centro de toda a vida cristã, tanto para a Igreja Universal, né, a Igreja Católica espalhada pelo mundo inteiro, como local, né, a diocese ou a arquidiocese, e também para cada um dos fiéis. Então, a celebração da missa, ela é o centro da vida da Igreja. Ela é o centro da vida da comunidade. Por isso que o Papa Francisco tem se angustiado de maneira muito, muito particular com a situação de algumas regiões que não têm assistência de sacerdotes para presidir a Eucaristia, como, por exemplo, a região panamazônica, aqui na América Latina. Como o número de sacerdotes é muito reduzido, algumas comunidades de fiéis têm missa uma vez no ano. Durante o resto do ano, elas têm a celebração da palavra sem a comunhão eucarística, porque não tem nem condições de guardar durante o ano inteiro Eucaristia no sacrário, e não tem às vezes, nem quem leve. Aí o que se faz? Quando o bispo e os sacerdotes da diocese assumem as semanas ou meses missionários, se faz a chamada desobriga, né? Como acontecia nos nossos sertões antigamente. Né? Os missionários passavam nas cidades de interior e faziam logo tudo, batizava, casava, só não enterrava, né? Porque não ficava esperando o padre para chegar para enterrar, não. Aí ia-se embora. Mas batizar, crismar, casar, muitos foram crismados com 7 anos de idade, com 6 anos de idade, pequeno ainda. Por quê? Só Deus sabia quando é que o bispo ia aparecer de novo. Então, faz a primeira comunhão e crisma tudo junto. Porque não tinha, ia aparecer, só Deus sabe. E então, algumas regiões não têm a possibilidade de viver a dinâmica da celebração eucarística como centro da vida da igreja, infelizmente. Nós aqui temos a graça de termos isso diariamente. É por isso, de máxima conveniência, dispor a celebração da missa, ou ceia do Senhor, de tal forma que os ministros sagrados e os fiéis, participando cada um conforme sua condição, recebam mais plenamente aqueles frutos que o Cristo Senhor quis prodigalizar, ao instituir o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue, confiando a sua dileta esposa, a Igreja, como memorial de sua paixão e ressurreição. Durante os séculos, a Igreja foi organizando
segundo a inspiração do Espírito Santo, a celebração da ceia do Senhor. Ela foi estruturando nestes 2000 anos uma liturgia que permanece praticamente inalterada. Já que a liturgia que nós temos hoje, que foi reformulada pelo Concílio Vaticano II, há 50 anos atrás, ela obedece, por exemplo, à estrutura celebrativa que nos é testemunhada por São Justino. Eu não me lembro agora, eu acho que era a obra de São Justino chamada Diálogos, mas está no Catecismo da Igreja, quando fala da missa. São Justino, ele cita, São Justino é do segundo ou terceiro século, terceiro é por ali, daqueles três primeiros séculos. São Justino cita como era que os cristãos celebravam no dia do sol, né, que era o primeiro dia da semana, a Eucaristia. A estrutura é esta, o momento da palavra e o momento da apresentação dos dons, da Eucaristia em si e da comunhão. Essa estrutura permanece inalterável. Os aspectos mais, digamos, relativos, com o passar do tempo, a igreja foi adaptando, foi reformulando, etc. Como nós podemos ver nos últimos 50, 60 anos, quando o Concílio Vaticano II, respondendo a um processo de reforma da liturgia, foi, sem alterar a essência, foi reformulando, né, o missal de São Pio V, que já foi uma reformulação da liturgia no século, se eu não me engano, antes do Concílio de Trento. O próprio Concílio de Trento já foi também, ou foi ali em torno do Concílio de Trento, uma reformulação da liturgia, enfim. Do ponto de vista dos aspectos relativos, a Igreja, nesses 2000 anos, tem autoridade para fazer reformulações, mas na essência, nunca, né? Ela nunca vai trocar, por exemplo, as palavras do Senhor. Ela nunca vai trocar, por exemplo, o ministro da celebração. Agora, qualquer homem, qualquer mulher pode presidir a Eucaristia. Ela nunca vai trocar vamos dizer, o material da Eucaristia. Não vai criar agora, não, deixa de ser pão e pode ser qualquer outro material, bolo de milho, ou sei lá. Não. Vai deixar de ser vinho e suco de groselha. Nunca, né? Isso é a essência, é questão de validade, de fundamento, né? Da ontologia do sacramento. Mas as questões periféricas, que não é periférica porque não são importantes, outras como colitúrgica, canto, etc., isso vai se reformulando, mas a essência, ela permanece inalterada em 2000 anos da celebração. Falando também ainda da importância e da dignidade da missa, o missal romano diz: isto se conseguirá de modo adequado se, levando em conta a natureza e as circunstâncias de cada assembleia litúrgica, toda a celebração for disposta de tal modo que leve os fiéis à participação consciente, ativa e plena do corpo e do espírito, animada pelo fervor da fé, da esperança e da caridade. O objetivo da celebração, da liturgia, da Eucaristia, é fazer com que todos os fiéis sejam conscientes e ativos e plenamente participantes da celebração da Eucaristia. Tanto é que nós não usamos mais o verbo assistir à missa. Nós participamos, porque com a reforma litúrgica se procurou revitalizar a dinâmica da participação consciente, ativa e plena, que a reforma do missal anterior estava impossibilitando, porque no final das contas dava a impressão de ser a assistência à missa, né? Se ver a missa. Já que a substância da celebração antes da reforma do concílio está do rito celebrativo, vamos dizer, do protagonismo do rito celebrativo, estava a cargo do presidente. Também depois da reforma do Concílio Vaticano II. E, às vezes, até para um sentido de piora, quando alguns padres assumiram a dinâmica da presidência quase como um showman, e a missa ficou muito, vamos dizer que, caracterizada pela pessoa
do presidente da celebração. Então, é a missa do padre Gilson, a missa do padre Luiz, a missa do padre Ronaldo, a missa do padre Antônio. E isso é um problema sério que a igreja precisa rever, né? Porque antes da reforma do Vaticano II, independente do padre, havia o número certinho de palavras, enfim, era mimeticamente tudo muito preciso, né? Depois da reforma, hoje, houve uma flexibilidade. Então, hoje a igreja já está procurando dar uma puxada para justamente sair desses personalismos, porque existe uma importância e uma dignidade da celebração que ultrapassa a pessoa de quem preside e da própria Assembleia. A celebração da Eucaristia, por meio de sinais sensíveis, por isso se canta, por isso se tem símbolos, por isso se tem cor litúrgica, por isso se usa a ornamentação, porque são sinais sensíveis que estão a serviço da liturgia. Alimentam, fortalecem e exprimem a fé, como memorial de sua paixão e ressurreição. Deve seguir as orientações da igreja. Eu nunca posso presidir uma missa, porque um dia me deu uma veneta, eu vou mudar. Né? Botar o ato penitencial no final e no começo da missa, a paz e o glória depois da homilia, o credo, isso não tem. Existe uma rubrica litúrgica, né, a fim de promover a participação ativa e plena dos fiéis para melhor responder às suas necessidades espirituais. Então, a dignidade, a importância da celebração. Esta celebração, ela tem estrutura e partes. A missa consta, por assim dizer, diz o missal romano, de duas partes, a saber, aí o vermelho, né, o sublinhado é meu. Liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Tão intimamente unidas entre si que constituem um só ato de culto. Alguém pode dizer, eu só vou para a liturgia da palavra. Eu vou chegar na metade porque eu só quero participar da liturgia eucarística. Não. A missa tem duas partes distintas, palavra e Eucaristia propriamente dita, mas ambas formam uma só missa, um só ato de culto. De fato, na missa se prepara tanto a mesa da palavra de Deus como a do corpo de Cristo, para ensinar e alimentar os fiéis. Há também alguns ritos que abrem e encerram a celebração. Então, a missa, ela está estruturada justamente nestas partes. Rito inicial, que é a parte, digamos, os ritos introdutórios que abrem a missa, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos que encerram, né? O missal chama de rito de encerramento, o mais comum também o mais popular é ritos finais. Então, o coração da missa é esta dúplice mesa, palavra e Eucaristia. Para que ela possa ser bem vivida, a palavra escutada e a Eucaristia comungada, então existem os chamados ritos iniciais, que são ritos preparatórios. E, depois de comungado o Cristo na palavra e na Eucaristia, existem os ritos de encerramento, que são os ritos de envio, os chamados ritos finais. Então, o coração da missa está na palavra e na Eucaristia. Os ritos iniciais, eles servem para preparar a escuta da palavra e a comunhão, e os ritos finais servem para concluir a celebração. Falando de cada uma dessas partes, os ritos iniciais, eles são formados pela entrada, né, a convocação e a reunião da comunidade em torno do sacerdote. Aí na entrada nós encontramos um canto, chamado canto de entrada ou canto inicial, ou canto de abertura. Aí entrada. Aí na entrada geralmente há a procissão, há o beijo, a saudação e o beijo do altar, há a saudação inicial com o sinal da cruz, há a saudação litúrgica própria, a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, que é a acolhida, que são saudações bíblicas. O padre não pode criar, boa noite, bom dia, como é que estão? Não. Né? Tem que ser a que está no missal. Depois que ele diz essa, aí a gente inventa mais, né? Mas está tudo lá rubricado no missal que a gente tem que dizer. Né?
a entrada, a abertura, né? A acolhida da celebração. Depois há um momento penitencial, é o chamado ato penitencial, ou Kyrie, né? Que é o Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, ou o chamado Confiteor, que é o confesso a Deus Todo-Poderoso. É um momento penitencial de reconciliação com Deus, é um momento de exame de consciência, tanto do sacerdote como da Assembleia, né? Exame de consciência e momento de perdão. O padre, o presidente da missa, ele conclui esse momento com a chamada absolvição, mas que não tem o mesmo teor sacramental da confissão, né? É uma absolvição geral, vamos dizer, espiritual, mas ela está a serviço da outra absolvição, que é o do sacramento da confissão. Substitui a confissão. Não. Não, ele não substitui. Porém, a gente também não pode subestimá-lo. Por quê? Às vezes, alguns, até mesmo, perdem a beleza do ato penitencial. Eu digo, às vezes, assim, alguns que chegam, né, para confessar uma coisa, mas, criatura, por que tu não fez o teu ato penitencial na missa? Mas não, eu queria me confessar, dizer, se tu resolvia na missa, não precisava vir aqui, né? Aí eu digo, você recorreu ao STF, uma coisa que você poderia resolver nas pequenas casas, no PROCON, né? Aí já foi lá para o STF. Menino, Deus perdoava no ato penitencial. E né? Porque a gente não pode nem relativizar, nem absolutizar, né? Ele não substitui a confissão, nem muito menos a gente pode perdê-lo. Exato, depende do pecado, né? Então, se é um pecado leve, que você sabe que não está dentro daquela caracterização de pecado grave ou mortal, a reconciliação é feita na missa, né? Com o coração arrependido, claro, né? Não é uma mágica. Coração arrependido, o ato penitencial bem feito, o canto serve para isso, né? Senhor, piedade, Cristo, piedade, confessa a Deus. Então, é um momento penitencial. Tem o canto do Glória, que é cantado aos domingos, e cantado nas solenidades e festas, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado, Senhor, Rei dos céus. Né? Tem todo o texto, é um canto bimilenar da igreja, o hino do Glória, e é concluído, os ritos iniciais são concluídos com o momento da oração do dia, que é a chamada oração coleta. Quando o padre diz, oremos, ele guarda ali alguns segundos em silêncio, porque ali ele recolhe, por isso que é a oração coleta, não é no momento de passar a sacolinha da coleta, não. É oração coleta, porque o padre coleta as intenções. Né? As intenções dos fiéis. Né? E coloca outras. Exato. Já vai na carreira. Sim, tem a pausa e durante o padre está recitando a oração, aí o fiel coloca. Que às vezes tem, assim, a gente ficou no mau costume de pensar que a intenção é só que se aparecer no início, antes da missa, né, no livrinho. E se não ler, meu Deus, é capaz de você ser fuzilado e o padre também. E se o padre ler errado, pronto. Porque tem que aparecer naquela hora. Eu dizia, a senhora não rezou? Eu acho que a intenção Deus sabe, né? Fica perto de você para o povo escutar. Eu estou querendo dizer aí para o pessoal de casa que as intenções para mim sempre foi assim. E eu acho que não deveria haver uma particularidade para uma, digamos, a missa está por dia, eu sei, mas tem muita gente que dá muito valor que o nome seja dito ali. Uhum. E eu acho que para Deus não, Deus sabe as intenções. Uhum. Eu já passei por uma situação muito tempo atrás, o padre Daniel ainda era seminarista, eu com ele era meu aniversário. E eu cheguei e disse, eu quero agradecer o dom da vida. Uhum. Aí a pessoa disse, de quem? Eu disse, não, eu só quero assim, agradecimento ao dom da vida. Eu não queria. Uhum. Aí a pessoa soube que era meu aniversário. Na hora, leu. Alguém está pedindo para agradecer a vida, mas eu já sei quem é. Marisol está agradecendo para dizer a vida. Uhum. É uma coisa assim, fez questão de fazer eu morreu de rir. Eu moro, eu com ele. Quer dizer, é desnecessário. E quem está lá no birô sabe os micos que a gente paga, né? Todo mundo paga aí, por pessoas que realmente brigam. E teve uma pessoa, Gorete, que sabe aí, que o nome não foi dito, ele
Foi na mesa pegar o dedo de novo. Me dê, já que não leu, eu vou levar para casa. Dele, né? Porque é como pagar, né? Eu tenho uma dúvida em relação a... Eu tenho uma dúvida em relação a confessar. É porque, tipo assim, a gente sabe quando pega, né? Só que tem pecados que a gente faz no máximo, o Senhor para de pecar. Só que esses pecados, mesmo você não comete novamente, ou você já falou, só não falou da do pacto, né? Precisa ser falado. Sim, porque aí você tem que receber o perdão, né, dele, né, o perdão sacramental. Porque a questão dos sacramentos é justamente para nos garantir a eficácia da graça de Cristo. Né? Eles são canais, né? São canais da graça de Deus. Então, é só Deus quem perdoa. Então, Jesus deixou na igreja o canal desse perdão, que é o sacramento. Então, antes de existir, vamos dizer, a confissão propriamente dita diante do presbítero, do sacerdote, tem que existir o arrependimento pessoal e o abandono do pecado. E eu vou ao sacramento da reconciliação justamente para ter a certeza que eu sou perdoado por deste pecado, que eu já abandonei, né? Porque o sentido é justamente esse, do abandono do pecado, né? De deixar a vida. Né? Agora, se é um pecado leve, digamos, todo pecado é ruim, mas assim, não é um pecado em matéria grave, feito como rebeldia a Deus, você se reconcilia aqui, no ato penitencial. Mas alguns de nós temos o costume de fazer nossa confissão habitual, né? Então, nós juntamos o pacote todo, né? Se a gente está razoavelmente bonzinho, né? Então a gente pega os leves mesmo, junta para dar mais peso e faz a confissão. Né? Eles consomem bem. Tem jovens que eu vejo na igreja a semana toda confessar. Porque existe... Eles confessam pecado agora, 2 dias aí cometem novamente. Então, assim, é falta de amadurecimento. Porque às vezes há o problema do escrúpulo, né? Do excesso de medo, e é escrúpulo, no final das contas é escrúpulo mesmo. Né? Então, às vezes é um foco excessivo no pecado. Quando você esqueceu o pecado, criatura, no instante deixa de fazer. Enquanto fica preocupado com ele, ele fica voltando. Mas quando você não dá atenção, é feito menino birrento, né? Quem tem menino pequeno, o menino não dá um show, né? Quanto mais show ele dá e mais atenção você dá, mais ele faz. Se você não está nem aí, ele não surtiu efeito, ele se aquieta. Né? A mesma coisa é o pecado na vida. Quanto mais atenção você dá a ele, mais show ele dá na vida. Quando você vai olhando mais para a graça e deixando ele de lado, ele some, né? E a experiência do ato penitencial é justamente uma experiência de libertação constante, né, da presença do pecado. Então, os ritos introdutórios, né, ritos iniciais. A primeira mesa da Eucaristia, porque o ambão, né, o altar é um altar, o altar da palavra é a primeira mesa. Né, a primeira mesa da missa é a mesa da palavra, as leituras bíblicas. Aí aqui nós temos uma primeira leitura, que pode ser do Antigo Testamento ou do Novo, um salmo, que é o responsório, que dependendo, pode ser também, como nós cantamos ontem, né, Festa de Nossa Senhora do Carmo, foi o Magnífica de Nossa Senhora, né, então não foi um salmo, foi o canto Magnífica, ele é entendido como responsório, ou responsorial, mas não era salmo. A aclamação ao Evangelho e o Evangelho. Né? A homilia, olha, a liturgia da palavra não são só as leituras, viu? São as leituras, a homilia, dia de domingo ou solenidade, o credo, né, que é a profissão de fé, e a oração universal, que é o que a gente chama de oração da Assembleia, ou preces. Então, a liturgia da palavra é isso aqui tudo. Então, eu não posso dizer, eu vou só escutar as leituras, o padre não fala muito bem, eu vou dormir aqui, aí acordo no credo, perdeu a liturgia da palavra. Por quê? Ruim ou boa, a homilia faz parte da liturgia da palavra. Cumprido ou curto ou não. Então, isso está no missal, não sou eu que estou inventando, o padre querendo ganhar. Nada disso. Está lá no missal. Liturgia da palavra, leituras, homilia, profissão de fé, dia de domingo ou solenidades, e a oração da Assembleia, que tecnicamente a igreja chama oração universal. Né? Sempre teve, aí se perdeu e o Vaticano II resgatou. Né? Porque tinha sumido no missão anterior, aí o Vaticano II trouxe.
Não, é porque esse foi o costume que a gente criou. Mas, por exemplo, existem intenções que eu, por exemplo, eu trago esses dias. Foi 7º dia da minha tia. Eu não coloquei na... Não, eu coloquei, mas foi 7º dia do menino lá, do filho de uma amiga minha. Eu não coloquei no livro, na intenção lá. Mas eu rezei interna, no meu coração. Né? Algumas comunidades não têm mais esse costume de colocar as intenções e, entre aspas, né, cobrar R$2, R$1, ou sei lá o que, por um outro entendimento e não tem problema. Mas na grande maioria das comunidades se criou esse costume e é na igreja no mundo inteiro, não é só... Mas aqui no Brasil eu acho que é mais forte. Na Itália eu não via muito isso. Na Itália, do tempo que eu morei lá, não via muito. Mas tem esse sentido de ser uma intenção comunitária. Né? Comunitária. Por exemplo, eu já vi gente que vem trazer intenção e vai-se embora. E não vai rezar, não. Né? Então, dá a carga, é como se você vai pagar para o outro rezar para você, né? Sim. Não. Aí não, manda o nome e nem aparece. Aí o padre pergunta, tá? O padre do Estado Cristo. Está presente até que a gente pode orar o tempo, presente. Tá bom, né? Porque, claro, tem a intercessão da igreja pela pessoa, validíssima. Mas o sentido é muito como a igreja, como o missal dizia, para o bem espiritual do fiel. Se você vem a render graças pelo dom da vida, então o lógico é você estar ali. Claro que caso você não possa, questão de saúde, por exemplo, o doente está fora, então a comunidade está no hospital, a comunidade reza pelo fiel hospitalizado. Mas quando eu falava da questão das intenções, é inclusive para que a gente valorize na nossa oração pessoal a oração coleta. Porque se cada um for botar suas intenções, a gente vai passar 2 horas lendo só a intenção. Então é naquele oremos ali primeiro que todos nós colocamos nossas intenções. Para não pensar que só é a intenção da missa a que for dita ali. Né? Naquele oremos, a gente baixa a cabeça, reza pela saúde, uma ação de graças, tal. Tem a oração, a pública, a verbalizada, mas valorizemos também a nossa, porque é ali que o padre recolhe, por isso que a oração coleta. Ele recolhe todas as intenções, inclusive as suas. Eu boto as minhas intenções, né? Porque cada um tem. Eu rezo por tanta gente que pede, todo mundo que pede, padre, rezo por isso, eu coloco ali. Eu não vou lá no birô do dízimo pedir para botar aquela lista de intenção. Quando eu digo oremos, aí eu coloco. Fulano me pediu para rezar pela saúde, Cicrano pelo concurso, Beltrano pela cirurgia, não sei quem, porque morreu a mãe e tal. É aquela hora que eu coloco, né? Na hora do oremos. Então, todos vocês que pedem para eu rezar, é ali. Viu? Eu digo, Senhor, todos que me pediram. Aí, se eu for lembrar de todas as vezes, eu esqueço. Eu digo, é todo mundo que falou comigo essa semana. Quem? Lembrados e esquecidos. Então, liturgia da palavra. Próximo. Liturgia eucarística. É o momento da preparação dos dons, que a gente chama de ofertório, mas não é muito correto essa expressão. Preparação das ofertas, ou preparação dos dons. Né? Tem um canto, a maioria das comunidades tem um momento da coleta, né? Da partilha, né? Dos dons, que geralmente é em dinheiro. Hoje em dia tem Pix, né? É na hora que o povo está fazendo os Pix. Tem gente que começou o ofertório, tome Pix. Né? Então, preparação dos dons. Tem a oração eucarística, que é o coração, né, da missa, o prefácio, a narrativa da ceia. E o ofertório, na verdade, é a oração eucarística, que é onde o presidente da celebração oferta a Cristo ao Pai no Espírito Santo e termina por Cristo, com Cristo em Cristo. Né? Então, o ofertório em si é a oração eucarística. Aquele momento de preparação do altar é a preparação das oferendas, né? Ou dos dons. O rito de comunhão, que é aberto com o Pai Nosso. Depois do Pai Nosso, a paz, que a gente não está fazendo mais por conta de todo esse contexto. A fração do pão, Cordeiro de Deus, e a comunhão em si. Né? Os ritos de comunhão. E a ação de graças e o rito de comunhão é terminado com um oremos. Né? O presidente da celebração faz uma oração concluindo
a comunhão do corpo do Senhor. Oi. Em relação aos gestos e posições da Assembleia, existe assim, porque, por exemplo, na hora do Pai Nosso, a gente abre os braços, por exemplo, mas é para ficar com os braços abertos ou é só o padre? A gente tem que ficar com as mãos postas durante toda a consagração também, né? Que muita gente não entende. O missal romano, ele coloca todas essas rubricas, né? Ele diz, o sacerdote abre os braços, o sacerdote fecha as mãos, o sacerdote inclina, particularmente o sacerdote, né? Alguns gestos da Assembleia, outros gestos da Assembleia também são citados no missal romano. A Assembleia se ajoelha, a Assembleia faz assim, sabe, total. Agora, outros gestos foram se adicionando na vivência da Assembleia, né? Por exemplo, na hora da elevação do pão e do vinho, consagrados, estender a mão, é um gesto devocional, de piedade. Não, é da comunidade, né? Não na hora da consagração, né? Que às vezes aí o padre diz, tomar e comer, aí a pessoa estende, toma, repete, tem até uns padres na hora da Assembleia, né? Não, mas na hora da elevação, né, dizer meu Senhor e meu Deus, eu creio, são expressões da espiritualidade do povo, aí que foram sendo criadas pelo próprio povo, né? Então são vivências que foram surgindo, né? Em relação ao Pai Nosso, que tem sido uma questão muito frequente, o missal diz que o sacerdote abre os braços e reza o Pai Nosso. Para a nossa cultura, rezar para a gente significa também abrir os braços, né? Então a gente foi acompanhando, né? Mas, assim, não existe no missal nenhum indicativo que o povo tem que ficar nem de braço aberto, nem de mão posta, né? Então, diz que é o sacerdote e os concelebrantes, né? Porque rezam com a comunidade, mas não expressamente a comunidade. Então, se alguém eleva os braços ou se fica as mãos postas, ambos estão certos, digamos assim, né? Também é uma expressão de devoção. Durante a consagração, sim. Pode continuar. Porque é, inclusive, uma prática que a gente traz ainda da missa anterior, né? Então, durante a oração eucarística, permanecer de joelhos também é uma atitude de adoração. Viu? Uma coisa que vocês têm que é mais uma coisa na igreja. Eu já falei isso em outros momentos, até com uma formação de Bruno, lá na Paulista. Eu estou trazendo aqui, minha gente, aí de casa, é algo que a gente não vivenciava aqui na igreja, tempos atrás. Isso é uma dúvida que ainda assim, que permanece em mim. É a questão dos fiéis ficarem de pé ou sentar antes do celebrante comungar. Eu observei, há anos atrás, que a gente vai mudando, né? Como o padre falou aqui, o padre, quando o padre chega, ele vai moldando, né? Então, os fiéis, costumam dizer que a igreja é a cara do padre, que o padre vai fazendo e a gente vai, né, seguindo. Então, antes eu não via essa prática da gente ficar de pé enquanto o celebrante comungava. Então, de tempos para cá, eu comecei a observar, começaram algumas pessoas fazerem isso. Quando o padre, né, vai comungar, todo mundo sentava. Aí eu comecei a ver pessoas ficando em pé. Então, isso foi trazendo para outros. E foi como que uma imitação. Foram imitando. Então, hoje eu vejo muitas pessoas que comungam, que ficam de pé até o padre comungar. Aí senta, fica esperando o ministro chegar. E eu perguntei isso a Dom Bruno, que o padre Gêmeos conhece, numa das formações que eu fiz. E ele disse que não tinha nada referido isso em missão nenhuma, que ficava a questão, porque até então eu não fazia isso. Aí eu digo, gente, a gente está para aprender, né? E ele disse que não tinha missão, não, que era uma questão realmente de respeito, quem quisesse, entendeu? Agora que na hora da sua você ficasse de pé ou de joelho para receber Jesus. Então, eu estou trazendo aqui uma dúvida, né, que muita gente às vezes até perguntou, a gente até já conversou entre amigos sobre isso, e era isso. E aí eu queria saber do padre Gimson também, a opinião dele aqui, para vocês também ficarem sabendo.
É porque a questão de estar em pé vai muito no como sentido de prontidão, né? Alguns entendem a própria postura de estar em pé é como se fosse a prontidão para ir comungar, né? E o sentado, aí seria mais uma atitude, não está tão pronto, não está de prontidão para entrar na fila, né? Mas não existe nenhum indicativo dizendo de que, nenhuma rubrica que diga tem que ficar em pé até o padre comungar ou até ir comungar. Para quem fica, eu entendo que em pé, esperando até o momento da sua comunhão, é a sua atitude de prontidão para receber Jesus Eucarístico. Agora, se alguém senta, não é que não está preparado, não. Eu entendo mais nessa linha. Não existe nenhum indicativo que tem que ficar em pé, por enquanto, né? Enquanto não comum. Uhum. Uhum. Eu acredito também nessa. Uhum. Não, oficialmente, no missal não tem. Oficialmente, no missal não tem. Dizendo, tem que ficar em pé. Aí são que não pode, que tem que sentar. Né? Então tem o sentido de ficar, né, justamente. Porque, na verdade, a comunhão mesmo começa quando o padre comungar, por isso que o canto de comunhão começa quando ele comunga, né? Então vai nesse sentido. Alguns acréscimos de gestos, de sentido dos gestos, foram sendo postos com o passar do tempo, né? Com a vivência da própria liturgia. Exato. O altar, para muitos, o altar é qualquer mesa, né? Jogar microfone, tudo. Não, mas isso é porque é dos gestos dos antigos, né? Não tem nenhum sentido. É a postura. Não, eu não vou estar, por exemplo, lá na frente do coroinha, ou vocês com a perna cruzada, porque é o descanso, né? Não seria uma postura dentro. Eu acho que eu entendo muitas coisas dos antepassados. Sim. Não faz mal. Porque seria, dentro da nossa convenção social, não seria um gesto respeitoso. Aí isso é do nosso senso comum. Não é que existe na liturgia uma indicação. Aí isso é o bonito. A gente traz a riqueza das nossas compreensões para ver. Não cruzar o braço, não abrir a boca. Hoje em dia, não usar o celular. Hoje em dia não é nem tanto mais as pernas. Não usar o celular, não ver mensagem, não deixar o zap ligado e tal. Então, com o tempo, a gente vai enriquecendo até para a gente valorizar a vivência. Me acompanha há muito tempo em relação aos aplausos. Porque eu participo de missa. Os aplausos. E eu participo de missa que todo mundo aplaude. Depois o padre termina de ler. Participo de missa que ninguém aplaude. Aí às vezes você vem duas vezes que o povo aplaude, vai na terceira aí e todo mundo faz. Aqui, assim, a questão da palma é uma questão cultural. A liturgia romana, na sua essência, ela não tem esses momentos efusivos, né? A liturgia romana latina, que é a nossa, bem como a ortodoxa, ela não tem, ela é muito sóbria. Ela é muito sóbria. A questão de palmas, de instrumentos, etc., utilizados na liturgia da missa, é uma questão cultural. Se você vai na África, uma missa na África, missa boa dura 3 horas. Não tem para onde correr. 3 horas. Danço, canto, aqueles cantos próprios deles, litúrgicos, né? É da liturgia africana. Uma missa de 1 hora para ele não prestou, não, porque às vezes a pessoa anda quilômetros para ir para a missa, aí passa 1 hora. É 3 horas, é o momento da comunidade. Isso a gente não vai fazer aqui, porque não é a nossa cultura, é a cultura africana. Né? Como no Oriente, o Oriente também
no mundo oriental, eles valorizam por demais a dimensão do silêncio. Eu morei com gente do Vietnã, da Indonésia, das Filipinas. A capacidade que eles têm de contemplação, fechar os olhos e ficar ali imóvel, dá de 1000-0 na gente que não fica, parece que não botou um prego na cadeira que a gente não fica quieto, não. Né? Então, são sensibilidades. A nossa cultura brasileira, latino-americana, tem muito dessa sensibilidade entusiástica. Mas eu vejo que essa questão das palmas veio muito por conta das influências pentecostais. E até 1960 e pouco, a gente não tinha dentro da liturgia da igreja, que era a liturgia de São Pio V, essa questão de palmas, etc. Aí depois, com a presença pentecostal, né, protestante na igreja, a gente foi trazendo alguns elementos, que também são elementos da nossa cultura, né? Palma, levantar braços, etc., da cultura nossa, de raiz indígena, principalmente africana, né? Então, a gente trouxe também. Porém, o problema é que durante muito tempo, por algum tempo, isso se tornou um atrapalho, porque para muitas, às vezes, se batia a palma e não se cantava. Né? Então, tem gente que mecanicamente começa a aplaudir, mas não canta, está batendo palma. E, na verdade, o canto na missa é para cantar, não é para aplaudir. Né? Por isso que, com o passar do tempo, a gente foi dando uma freada nas palmas para escutar o povo. E, no final, você escutava mais a batida de palma e não o canto. E o canto é para ser cantado, não aplaudido. Né? Sim, mas é justamente a influência positiva, tudo, mas que chegou a um certo tempo que atrapalhou, abafou a voz. E canto é para ser cantado, como uso de instrumento. Por que a igreja deu uma freada em uso de bateria, etc.? Porque a bateria se sobrepunha até às vozes de quem cantava. Você escutava mais o prato, a zabumba da bateria do que quem cantava. Então, ela estava atrapalhando. Porque canto é voz, não é instrumento. Né? Então, veio essa outra sensibilidade. Porque também, às vezes, você saía da missa mais transtornado do que você entrava. Zoada demais. Eu hoje não consigo mais participar de uma missa muito zoadenta. A gente já vive numa zoada danada. Aí você chega na igreja, você sai com o ouvido tinindo. Então... Uhum. E chegou para mim porque, olha, eu deixei entrar, porque eu chego lá, é um show, bate-papo. Sim. Eu vou ter oração, criatividade, sabe, lá em casa. E nessa linha do show, a gente foi trazendo a dimensão do show, do palco para a missa. Vocês, até o padre. O padre parecia um apresentador de palco. Agora vocês, agora sou eu. Vocês, eu me lembro muito bem da minha paróquia de origem. Agora a comunidade, só no solo, só a bateria. Só no... Isso não é missa, isso é show. A gente pode fazer na oração antes, se tem grupo de oração antes, pode fazer, derrubar a igreja. Mas começou a missa, reza, né? Silêncio, serenidade. Como, digamos, cada perdão, cada medida, uma situação, não, porque na hora do perdão, você aumentou. E existe a rubrica dos cantos. Na essência, existem as rubricas. Só por palmas, né? Porque se tivesse que bater palmas, provavelmente não estaria lá. Não, como está dizendo, não tenha tudo lá, você tem que fazer o que se pode ou não fazer. Mas realmente bastante. Até porque eu vejo muito, eu interpreto muito na questão do atrapalho. Às vezes atrapalha, porque o sentido do canto é para cantar. A Assembleia não canta, se aplaude. E boa parte de... Porque não sabe. De ensaiar. Porque às vezes, quando uma música, só ele sabe. Tem esse sentido. E o sentido maior, porque a liturgia nossa é sóbria. A liturgia latina, ela é sóbria. A nossa liturgia, por mais solene que seja em alguns momentos, ela nunca foi apoteótica, exuberante. Né? Foi muito sóbria. Mas para terminar, para eu liberar vocês, tem mais coisa. Ritos finais. Tem as comunicações, se houver, diz o missal. Então, a gente tem reduzido bastante isso para não ficar muito longo.
né? Mas isso não faz parte em si da liturgia, não, né? Se houver necessidade. A bênção, em nome da Trindade, há várias fórmulas de bênção, e a despedida, ida em paz e o Senhor vos acompanhe, e outros formulários que o missal coloca, né? Então são os ritos conclusivos. Como é? Não, pode-se citar tudo, mas a gente tem procurado não fazer justamente para não perder o foco, né? Mensagem disso, geralmente é após a bênção. Não é o fim do mundo se faz. Mas assim, às vezes, pelo menos a gente tem procurado tornar tudo mais sóbrio, né? Porque a gente está num mundo muito inflado de coisa, né? A gente tem que dar uma... A gente tem que ir para a essência, né? Diga aí. Uhum. 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 Não digo que é errado, mas não é o momento. Porque essa prática de rezar o texto durante a missa é uma prática que estava presente no ritual da missa anterior, né, a missa antes do Vaticano II, porque como minha avó, por exemplo, durante a missa ela estava rezando o texto, eu olhava para ela assim, para a missa todinha. Porque, na verdade, era assistir a missa. O padre estava lá na frente, celebrando, vozinha baixa, ninguém escutava. Aí o povo só prestava atenção quando tocava o sino, porque era a hora que estava levantando a hóstia e o cálice. Aí depois baixava, ia rezar o texto, tem outras devoções. Então, é um resquício da vivência anterior, né? Mas não é correto. Por quê? Na missa você tem que participar ativamente, consciente, plenamente de todo o ritual. Então você pode rezar antes, pode rezar depois, mas não durante. Viu? As pessoas se levantam e só depois ele manda a casa da vida. É porque a atitude de estar em pé é uma atitude de prontidão de participação na oração, né? Então, oremos. Então, o estar de pé, eu estou orando com ele também. Né? Aí, se tem algum aviso, senta. Se não, já dá a bênção ali e manda em paz. Eu aprendi na missa que a gente deveria comungar. Era para a missa toda a gente estar de véu e descalço, porque a igreja é um solo sagrado. O quê? Está de véu e descalço Não. durante a missa. Só que eu percebi que fazendo isso, você meio que chamava tanta atenção que não estava sendo agradável para mim como pessoa. Aí eu passei a fazer isso só no ato da comunhão. E passei a não também porque era uma pessoa, uma exceção. Ali acaba que incomoda os olhares. Aí que a pessoa fala dessa parte de usar véu e estar descalço. Não, o véu é uma prática que é desde o Novo Testamento, né? Desde Jerusalém, da comunidade de Jerusalém, que depois foi perdendo o uso. Mas pode se usar. A mulher que quiser usar, pode usar. É como se fosse um sinal de humildade. Agora, o descalço é invenção. Porque assim, tem que tomar cuidado para a pessoa não, você não impor a outras pessoas. É o papel de vocês catequistas, né? Certas práticas que não condizem. Claro que tem um sentido lá de Moisés em Êxodo 13, né? Moisés, tira a sandália dos pés porque o lugar em que estás é santo. Mas não é simplesmente tirar... O que são as sandálias? Né? Na Bíblia, a sandália é sinal de dignidade, de poder, de proteção aos pés. Então, tira tudo porque tua proteção está nas mãos de Deus. Se a pessoa tem a devoção pessoal de fazer isso, ótimo, é dela. Mas você não pode, por exemplo, na catequese, dizer, olha, na hora da missa todo mundo tem que tirar a sandália. Por isso que vocês têm que tomar muito cuidado. Porque nós somos influencer. Né? Então, para a gente não fazer que a nossa devoção seja imposta. Eu conheço gente que tem essa prática, padre, inclusive. Mas não tem nada, nenhum sentido na missa. Todo mundo descalço é pegar a frieira. E é falta de higiene. Não sei se aqui dessa forma, quando eu entrei para ser abençoada na minha igreja, todos tiveram que entrar. Mas não existe isso não. Isso foi alguém da Crisma que teve uma infusão do Espírito Santo, mandou, mas não tem. Eu também, eu não fico descalço porque eu tenho meu pé fino, né, de moça. Não. Não. Eu sei que é mais ou menos isso. Eu abri espaço para outra amiga, que outro dia a gente tem que procurar um caminho para não passar para outro. Exato. Muito sério.
muito bonito, mas eu só não é, há muitos anos. Mas eu acho de anos, a vida da escola. E uma das minhas parcerias que eu tenho com a hoje já é outra, mas a já saí da escola de eu conversando com ela, a gente conversando, e eu descobri dela falando que ela tinha uma questão espírita. Ela acreditava na internet. Lia livros de pessoas. E começou a falar, e eu não Deus, preste atenção, você pode até que ela era catequista, mas nunca, jamais fala coisa dessa, porque está indo contrário ao que a gente eu acredito. Eu faço isso. Porque a gente acredita na respeito, como era o meu caso, entendeu? Por quê? Porque eu tinha medo, hora ou outra, ela deixar escapar, tem 10 anos. Então é isso, ela tinha isso, ela acreditava, mas também está toda, tudo, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para não impor visões pessoais, né? E na liturgia mais ainda, essa coisa de andar descalço, de botar tantas outras coisas que são relativíssimas, a gente não pode colar na missa, né? Pronto. E aqui nós de formação. Então aqui eu concluo a minha apresentação. Foi a fundamentação bíblica, doutrinal, teológica e uma explicação das partes da missa. Então, vocês, eu não sei se passaram a parte do missal, que é bom que vocês leiam, da instrução geral, e tem explicando cada parte, a rubrica de cada uma dessas partes, né? Da entrada, enfim, de todas essas que eu apresentei no geral. Então, para a leitura pessoal, aprofundamento pessoal, até algumas dúvidas que vocês tiveram aqui, estão respondidas lá na rubrica da igreja relativa às partes. Dia 31 não vai ter mais a live, né? Mas ainda vão ter os kits juninos para serem vendidos. E a catequese ficou responsável por comprar as cocadas. Então, a gente queria, assim, ratear com todo mundo, para não ficar pesado para ninguém, que a gente tem que comprar 100 cocadas, certo? Aí ficou... O valor é R$120. E aí, tudo, né? Para todos os catequistas que quiserem, aqueles que puderem contribuir, fica mais ou menos R$6 para cada um. Então, quem puder contribuir com R$6... Aí a gente vai botar no grupo o Pix, aí vocês transferem. Aí fica mais fácil. Certo? E aí, no dia 31? Sim, dia 31 não vai ter reunião aqui. Vai ser montado no dia. Aí é Pessoal, dia 31 não vai ter reunião, certo? Vai ter a Sociedade Mágica, só não vai ter ia ter um forró, né? Ia ter uma apresentação na matemática. Deixa eu repetir, o pessoal não está entendendo aqui do chat. Dia 31 não vai ter mais a live junina, mas ainda vai ter a venda dos kits juninos, que é uma cesta com comidas típicas. A catequese vai doar as cocadas. Ficou R$6 para cada pessoa que puder contribuir, certo? Então, e dia 31 não vai ter a nossa formação aqui para os catequistas, certo? Entenderam? Cheio de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Obrigado, bom trabalho, boa formação para vocês. Até o próximo momento. Tudo de bom. Obrigada.